Enfim, o corpo tá ali. Eu vou discordar. A pessoa que fez ali no meio da rua, faz no meio da rua. Faz Está mesmo. fazendo porque gosta. quer no meio da rua e porque tem um quer grau mostrar. de exibicionismo. Sim, porque quer mostrar. Não porque senão eu entraria num carro, entraria num driving a pé. A gente tá falando agora há pouco isso. de violência, só para não esquecer um assunto importante. Eu nunca na minha vida vou esquecer. Meu pai nunca me bateu. 2 vezes ele fez uma agressão que foi um tapa na minha bunda, quando eu era moleque, sei lá, e uma outra, mais adolescente, que eu acho que essa me marcou muito, porque um pai agredir um adolescente, você está sujeito a receber um revide. Tem que lembrar disso. E aí, se o teu filho bate, ou você acaba com ele, ou senão você está perdido. Então, aí você começa num processo de agressão física que não vai levar a nada. Eu nunca vou esquecer, quando eu tinha 16 ou 17 anos, eu saí de casa, morando em Guarulhos, cheguei em casa tarde, eu estava com meu pai, dormindo com meu pai na casinha do meu pai, já tinha casa. E quando eu cheguei, ele me pegou, vou até fazer assim, ele me pegou aqui no braço, assim, ó. Olha, me pegou aqui no braço. Me pegou assim, mas me levantou, meu pai, né? Me levantou e falou assim, quem você pensa que é para chegar a essa hora? E aí? Meu pai, não, eu estava com meus amigos, não tava. Aí ele começou a gritar, mas segurando no braço. Às vezes, uma entonação de voz, às vezes uma pegada no braço forte, vale muito, mas muito mais do que um tapa na cara. O olhar, porque né, o Otávio? adolescente, quando ele é agredido, por quer que seja, é uma agressão, é um tapa na cara. Eu jamais, nunca... Continuamos a falar sobre a anorexia e suas consequências para a saúde com a psicanalista Elisandra Souza. Doutora, bom dia. Bom dia a todos. Como começa este problema? Começa com uma pressão da sociedade, começa com a jovem se vendo diferente. Essas imagens que a gente viu na reportagem são impressionantes. São impressionantes. Como nasce isso? De onde vem? Como começa? Na realidade, começa por problemas psicológicos, né? A pessoa não se aceita, começa a não se aceitar mais daquela forma. Isso tem idade para acontecer? Então, né, as pesquisas falam que são as adolescentes que começam. Hoje em dia a gente vê meninas com 9, 10 anos já apresentando alguns quadros do tipo, isso eu não vou comer, não vou tomar o lanche da escola, joga fora o lanche da escola. As mães têm que ficar muito atentas com isso, porque hoje realmente as meninas pequenininhas já estão apresentando já um quadro que posteriormente vai se tornar uma anorexia. A pessoa que tem anorexia, geralmente ela precisa que um familiar ou um amigo fale para ela, olha, você precisa se tratar, você precisa procurar um médico, ou ela, por si só, ela percebe isso? Na realidade, será um conjunto. Ela não vai resolver nada sozinha. Ela precisa do apoio da família, ela precisa que a família ou os amigos apresentem para ela que ela está ficando muito magra, porém, precisa ter um reconhecimento dela. Ela precisa começar a assumir que realmente ela está fora do normal, muito fora do peso ideal dela. Que é o que a gente viu ali nas imagens. A gente viu uma pessoa bem magra se olhando no espelho de uma forma completamente diferente. Isso, mas na anorexia é exatamente isso que acontece. Aliás, com todos os transtornos de alimentação, é exatamente isso que acontece. A pessoa, ela se olha no espelho e ela vê algo que é além daquilo que realmente o espelho está mostrando. Porque a imagem que a gente olha no espelho é a imagem de como você está internamente, né? Se você acorda bem, você se vê bonito. Agora, Elisandra, para o pai, para a mãe, para essas pessoas que estão em casa, quais são os sintomas, os alertas, esses sinais de alerta que ele pode ver na filha ou no filho, porque os homens também têm, né? Sim. Os homens estão apresentando hoje em dia um quadro bastante extenso também de anorexia. Agora, há um preconceito por parte dos homens, né? Não interrompendo a pergunta da Cris, que é muito importante, essa da família, mas eu li alguma coisa a respeito de os meninos, porque normalmente a gente fala disso, no caso, a gente fala em geral em relação às mulheres. Então, os meninos acham que é doença de mulher e ficam com mais vergonha ainda. Eles escondem mais. Isso, eles escondem mais, eles conseguem esconder mais. Mas a família, ela tem que começar a perceber o que a criança está comendo, né? O que o adolescente está comendo. Porque é uma doença que engana muito, né? Ela mascara demais. Mas o problema é que muitas pessoas que sofrem de anorexia, às vezes consomem sim o alimento. Só que depois, minutos depois, sem ninguém ver, sem a família estar presente, colocam isso para fora. Aí já é anorexia com a bulimia. Exatamente. Né? E isso acontece muito. E é uma doença muito individual, quer dizer, só a pessoa mesmo que está passando por aquilo é que pode ou não querer mostrar para o outro. Né? Porque de repente você trabalha, então ninguém sabe o que você está comendo, ninguém sabe a hora que você come. Tem gente que fica o dia inteiro sem comer, aí quando chega 6 horas da tarde, vai e come uma torradinha, né? Toma um chá.
né? Isso também é anorexia. Eu acho que um alerta que a gente tem que dar começa por dietas, né? A gente começa a ficar doente por dietas. Então, pega essas revistas de moda, vê, tem a dieta disso, tem a dieta daquilo, e começa daí, começa a restringir demais a alimentação. Então, já está começando, então, um quadro de anorexia. Doutora, reforçando essa história que a Cris perguntou da família, acho que isso é muito importante nesse momento, porque os pais ficam muito preocupados, e a senhora bem disse que está começando mais cedo do que nunca. Sim. Que outros sintomas, além disso, mudança da alimentação, a criança começa a ter cuidado em relação à alimentação, você começa a perceber que está evitando um alimento, evitando o outro. Dificuldade de relacionamento social é um indicador disso também, porque em geral a garotada sai para comer. Não, na realidade, eu acho que um dos indicadores mais importantes é o perfeccionismo, né? A criança, em geral, que vai apresentar posteriormente um quadro de anorexia, ela é muito perfeccionista, né? Então ela é muito detalhista e por isso ela quer ter um corpo perfeito, então ela vai atrás de um perfeccionismo e vai atrás posteriormente de uma anorexia. Agora, a família, ela não vai conseguir, na realidade, ver se ela não ficar observando muito aquela criança, né? Observar em como que essa criança está lidando com as outras coisas em relação ao seu social, em relação à escola. Então, a criança que tem anorexia, por exemplo, ela vai muito bem na escola, né? Ela é uma aluna nota 10, né? É uma aluna que tem um convívio muito bom, que é um problema real da anorexia, não existe outro sintoma comportamental. Né? Por isso que eu digo que ele é muito particular, ele é muito individual. Porque quais são os sintomas? Não comer, né? Restringir demais a alimentação, ser muito perfeccionista, né? Mas não é uma criança que fica isolada, né? É uma criança que vai convivendo, ou uma adolescente que vai convivendo. Quando a anorexia já está avançada, é que você pode pensar em quadros de depressão, né? Em quadros de realmente uma restrição da recusa do se alimentar, né? A criança, o adolescente não come de jeito nenhum. Doutora, eu vou lhe fazer uma pergunta agora que quando a pessoa percebe, quando o pai percebe isso, olha, estou com a suspeita, alguns desses sintomas apareceram. O que fazer nesse caso? Procurar um psicanalista, tentar conversar com a criança, enfim, mas não me responde ainda não. Antes tem um recadinho da Ana Hickman. Daqui a pouquinho a doutora Elisandra vai explicar para a gente passo a passo como identificar se seu filho já está entrando nesse processo de anorexia, como lidar com isso e como pode ser tratado esse problema dentro de casa, principalmente entre as meninas, lembrando sempre que os meninos também têm. Daqui a pouquinho também a gente vai saber sobre a nutrição, o que essas crianças precisam comer direito, tudo sobre a anorexia. Eu também vou trazer aqui 8 celebridades que sofreram com esse mal. São fotos impressionantes, isso acontece muito no meio das celebridades. A gente vai ver, eu tenho certeza que você vai se impressionar. É legal você trazer o seu filho para essa discussão. E olha, a gente vai continuar essa discussão daqui a pouquinho, depois do intervalo. E eu queria saber, você já mudou para hoje em dia? O Brasil inteiro já mudou. Aqui só dá hoje em dia. Hoje em dia é muito bom, mas muito bom mesmo. Ah, fica aí todo dia. Hoje em dia está de volta tratando de um assunto muito sério, a nossa saúde. E o tema específico hoje é anorexia. Estamos conversando com a psicanalista Elisandra Souza e ela está nos mostrando como a família pode identificar o problema. E aí a pergunta que eu fiz a ela antes do intervalo é: quando a família identifica o problema, ou pelo menos suspeita, porque naturalmente não é fácil para quem não é especialista identificar exatamente o que aconteceu. Quando há suspeita de que isso está acontecendo, de que o jovem, de que a jovem ou a criança, como a doutora nos explicou agora há pouco, o problema está começando cada vez mais cedo. Enfim, quando há suspeita dos pais, o que fazer primeiramente? Qual é a primeira medida? Então, primeiro, o que os pais vão perceber é a redução de peso muito grande e num período muito curto, né? O que os pais têm que fazer, na realidade, é conversar com esse adolescente, com essa criança, né, e procurar uma psicoterapia, uma psicanálise, porque no início não há necessidade de medicação. Né? Isso que é importante, eu acho que a gente ressaltar. Não há necessidade. Procura-se, então, uma terapia e uma nutricionista. Né?
Porém, sem a terapia não tem como funcionar a nutrição, porque se a criança está se recusando ou o adolescente está se recusando a comer, primeiro você tem que tratar na realidade o aspecto psicológico. Há uma investigação, desculpa, Cris, há uma investigação que os pais podem fazer, conversar com os amiguinhos, conversar com a professora na escola? Sim, porque, deve. às vezes só em casa é difícil perceber, como a senhora explicou, quando você vai para a escola, passa o dia na escola, é difícil você saber se ele está comendo direito ou não. Deve perguntar para os professores se está tomando lanche, porque a criança pode jogar o lanche fora, se tem amizade, que as amizades vão em casa, pedir para um amiguinho ver, porque na realidade a criança vai estar emagrecendo. Né? Então, os pais vão perceber que essa criança está emagrecendo. Quer dizer, a gente compra roupa para a criança a cada 6 meses. Se você não precisa trocar, né, o tamanho, então você já sabe que a criança está ficando naquele mesmo tamanhinho. Então, na realidade, você faz uma investigação, pode sim perguntar para os amiguinhos. Agora, às vezes acontece o seguinte, a criança pode ter também ser usuária de droga e também emagrecer, pode acontecer isso, ou anorexia. Eu queria que a senhora explicasse daqui a pouquinho qual que é a diferença, para a gente perceber bem o sintoma de quem está com anorexia e também quem está usando droga, se existe alguma diferença. Agora a gente preparou um ranking aqui das famosas que tiveram anorexia. É chocante, vocês vão ver as fotos, como isso também afeta muito quem está no mundo das celebridades, atrizes, apresentadoras. Vamos começar pela Mary-Kate Olsen, que é daquelas gêmeas Olsen, né? Ela e a irmã são fashionistas, gostam de estar sempre na moda e tudo mais. E num determinado período ela começou a aparecer assim. A gente está vendo a foto da esquerda, é a mesma pessoa da direita. Nem parece, mas é a mesma pessoa. Ela, como ela seria normalmente, já uma figura magra, esbelta, bonita. E na da direita, quando ela chegou no auge da perda de peso. Olha como a gente vê aqui, essa boneteira, né? É. Bom, você sabe que em 2004 ela foi até internada. Ela chegou a ser internada, assumiu publicamente, se tratou, fez terapia e conseguiu voltar ao peso normal. Ela continua sendo uma menina magra. Essa foto da esquerda que a gente está vendo é bem quando ela estava no auge de sucesso, fazendo muitos filmes em Hollywood. Ela teve até que parar a carreira durante um determinado período por conta da anorexia. Temos também a Lindsay Lohan. Essa sim também já teve problema, inclusive com droga, né? Que é aquela questão que eu estava tocando antes. E a gente está vendo essa foto da Lindsay também bem magra. Primeiro, antes das drogas, ela teve anorexia. Já antes de a gente saber que ela realmente usava drogas. Olha como a gente vê bem magra. Olha as pernas bem finas, né? E olha a cintura nessa foto da direita. É chocante. Você percebe que a estrutura do corpo não condiz com aquilo que você vê. O ombro é largo, as costas. Aí você vê esse quadril estreitinho, miudinho, não é nem proporcional. Já passou longe da questão da beleza. Pois é, e essa foto é bem recente, viu, Ana? Não faz muito tempo não, ou seja, é um distúrbio que volta e meia aparece na vida da Lindsay Lohan. Bom, a próxima é bem chocante, é de uma atriz que nunca confessou que tem anorexia, mas as fotos vocês vão ver, vão analisar com a gente, depois o recado do Edu e da Cis. Edu Guedes, que faz 35 anos hoje, daqui a pouquinho a gente vai comemorar o aniversário do Edu. Edu, volta pra cá. Enquanto isso, a Cris Flores está mostrando uma série de celebridades que sofrem, ou que pelo menos, algumas não revelam, enfim, mas que sofrem de anorexia ou sofreram de anorexia. E nós estamos discutindo esse assunto por aqui. Quem mais, Cris? Pois é, tem uma atriz agora que faz muito sucesso, fez sucesso principalmente em Piratas do Caribe, que é a Keira Knightley, que nunca assumiu ter anorexia. Mas as fotos mostram, ela não tem estrutura para ter uma magreza dessas. Aí a gente vê até definido e tudo mais. Essa foto ela ainda está um pouquinho melhor, Cris, que eu já vi fotos dela, principalmente durante a festa do Oscar, algum lançamento de filme, onde realmente era assustador. Essa é bem chocante, essa é bem chocante. A gente percebe que aí ela já está perdendo a massa muscular, né? Principalmente nos seios, a mulher começa a perder seios. Vai perdendo tudo, né? E outra, bom, essa é modelo, né? A Kate Moss. A Kate Moss também já teve períodos. Ela está tendo uma fase agora boa, digamos assim. Uma cara de saudável. Saudável, exatamente. Até saíram umas fotos, mas olha como a imprensa também é cruel nesses momentos. Saíram recentemente fotos da Kate Moss num iate, em Ibiza, tudo mais. E ela sentada, que é normal para toda mulher, forma uma barriguinha que, por mais magra que você seja. E aí já falaram, ela engordou, ela tá grávida e tal. Então imagina isso numa cabeça que a pessoa já não tá bem, já doente, né? Já doente, exatamente. Já doente. Então a Kate Moss já teve períodos melhores e períodos de anorexia, lembrando que ela também era usuária de drogas, isso já apareceu na imprensa, publicamente, ela já assumiu. Então também aliou uma coisa a outra, daqui a pouquinho a doutora vai explicar o que acontece, se realmente tem relação, como que a gente percebe se a pessoa está usando só droga, só anoréxica, daqui a pouquinho ela vai explicar. Victoria Beckham também nunca assumiu ser anoréxica, mas
momentos da Vitória, ela sempre muito magra. Ela mas teve uma mudança muito rápida na Exatamente. forma física. Da época de Spice Girls, que ela era magra, mas apresentava curvas, um pouco mais de quadril, coxa, bem diferente dessas imagens. a gente vê muito magra aí, né? Até a massa muscular já perdendo, Já né? perdeu. Não tem nem mais massa. E ela tem uma cabeça, a gente vê, acontece muito isso, né? Quem é anoréxica, a cabeça não fica proporcional ao corpo, não né? fica, porque é o osso, né? É osso, exatamente, não tem como emagrecer. Agora, um caso que é chocante, que esse sim, assumido publicamente, que é da Allegra Versace, que é a sobrinha do Gianni Versace, falecido estilista, filha da Donatella Versace. Elas sim já assumiram publicamente, faz tratamentos desde criança, né, Ana? Já há muitos anos, sempre foi um caso que foi bastante comentado. É uma mulher hoje que sofre muito com isso, sofreu desde a pré-adolescência, adolescência e até hoje ainda não conseguiu resolver esse problema. E a mãe também sofreu com isso, depois se tratou, melhorou. Nas pernas. Pois é, olha o bracinho também, né? Não comporta, né? Bom, a outra que tem aqui, essa teve que assumir também publicamente, porque as fotos dizem tudo, que é a Nicole Rich, que agora está bem, teve filha. E a filha, a gravidez ajudou muito, porque na gravidez, essa Olha fase foi a isso. pior dela. Foi a pior fase da Nicole Rich. Mas a Nicole Rich, não sei se você lembra, logo que ela começou aquela série o Simple Life com a Paris Hilton, Isso. ela era gordinha. Era. Ela não era uma mulher magra, ela era gordinha, tinha barriguinha, tinha bochecha, tinha tudo. Já ao contrário, a Paris, super magra. E aí começaram as comparações. Foi nessa fase onde ela começou a ficar doente e perder peso radicalmente. Pois é, né? E aí depois ela engravidou. Aí com a gravidez, ela resolveu ser uma mulher melhor, se alimentar direito por causa da filha. E hoje ela tá ótima, continua uma mulher magra, bonita, mas saudável. Agora tem uma aqui, que é a nossa última de hoje, que na verdade ela não assumiu, só que tá uma polêmica doida lá fora. Ela está ou não está com anorexia? Ela está ou não está com depressão? A gente vai observar as fotos e tentar analisar um pouquinho se realmente ela está indo por esse caminho, mas só depois do recado do Edu Guedes. Olha, Tá joia, Edu. Parabéns, Edu Guedes. Daqui a pouquinho tem comemoração do aniversário do Edu Guedes. Cris, a gente ainda está falando da questão da anorexia, especialmente envolvendo as celebridades. Isso, infelizmente, é um problema muito comum na área das celebridades, né, Cris? Sem dúvida nenhuma. E tem uma atriz muito famosa que tem uma polêmica lá fora. Está ou não está com anorexia? Ela perdeu muito peso rapidamente e tem uma suspeita de que ela estaria em depressão. Eu vou dizer quem é daqui a pouquinho. E tem também a pergunta que eu deixei para a doutora Elizabeth aqui. Drogas e anorexia tem alguma relação? Como a gente pode perceber se seu filho está usando drogas, se ele está anoréxico, se é uma coisa ou outra? E como você pode tratar que isso é o principal, é a dor de um pai, a dor de uma mãe que vê o filho perdendo peso. Tudo isso daqui a pouquinho depois do intervalo, mas eu tenho certeza que você já mudou para hoje em dia. O Brasil inteiro está mudando, não está? Hoje em Dia está de volta, muito obrigada por continuar com a gente aqui no Hoje em Dia. Eu sei que você já mudou para cá, muito obrigada mesmo, de coração. E a gente está aqui com a psicanalista Elisandra Souza, que está aqui com a gente falando sobre anorexia. Eu deixei uma pergunta para ela, que é sobre anorexia e drogas. A relação entre as duas, como a gente pode perceber que o nosso filho está realmente anoréxico, ou se ele está usando droga, ou as duas coisas, se uma coisa leva a outra. Mas antes, falta uma foto da nossa lista de celebridades. Eu queria ver a foto porque é da Angelina Jolie. Está uma polêmica lá fora se ela estaria anoréxica ou não. Nessa fase que a gente está vendo aí, surgiu essa possibilidade. Logo na sequência ela engravidou de gêmeas, ficou bem, ficou saudável. Agora voltou a polêmica, ela está filmando lá fora um longa. E aí dizem que ela não está bem no casamento com Brad Pitt, que ele quer... enfim, quer mais atenção dela, ela está com muitos filhos em casa. E aí estão dizendo que ela voltou a ter anorexia porque ela perdeu 10 quilos em um mês, de uma vez só, não seria de uma maneira saudável e que ela estaria em depressão, estaria até se cortando. Isso são fontes que disseram para as revistas lá fora, não é nada comprovado, mas que de fato ela perdeu os 10 quilos em um mês, isso é fato, isso pode ser um sintoma também. Nossa, este já é o sintoma já, né? Já está apresentando já. Olha a perna. Nossa. Não, já está apresentando. Já apresenta não dá para se dizer que pode ser uma anorexia. Já dá para considerar. Só de olhar. Só de olhar. Porque justamente ela perdeu muito peso num período muito curto. Então não existe nenhuma dieta saudável
que vai fazer isso com a pessoa. Que consiga fazer então, isso. já pode dizer, é anorexia. Agora, em relação às drogas, doutora? Então, na realidade, assim, quando o adolescente ele faz uso de droga, ele acaba não se alimentando direito, até porque não tem fome, né? Não existe uma relação direta de que a anorexia vai levar o adolescente a usar a droga ou de que o uso de droga vai levar o adolescente a ter uma anorexia. Na realidade, o uso da droga faz a pessoa emagrecer porque ela não tem fome, né? Então,